Bom, como o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas se inicia pela morte do personagem Brás Cubas, vamos deixar a análise deste personagem por último. Bom, então vamos lá e vamos começar pela família do Brás Cubas, o pai, a mãe e a irmã. Bom, vamos começar falando do pai, um homem de estatura média, cabelos brancos e um bigode que é de dar medo. Bom, esse homem, a gente entrou em consenso aqui no grupo que ele era o co-protagonista, um dos co-protagonistas do livro, e era um homem que tentou ajudar muito o filho a entrar no caminho certo, certo na cabeça do pai, né? E bom, esse pai tentava projetar muito a vida própria dele em cima do filho. Então ele queria que o filho fizesse as coisas que ele não conseguiu fazer na vida dele. Por exemplo, estudar fora em Portugal, ser um político. Então ele sempre tentava projetar essas ideias na cabeça de Brás. E ele acabou mudando completamente a história, que talvez poderia ter sido bem diferente, né? E bom, ele mandou o filho estudar para Portugal, como eu disse, e ele tentou também forçar um casamento do filho, Brás Cubas, com Virgília, que era filha de Dutra, um político, né? Que poderia abrir essas portas da política para ele. E bom, acabou que não deu muito certo essas ideias do pai e o filho Brás Cubas não seguiu esse caminho, não conseguiu. Acabou criando muita decepção no pai dele e o pai dele veio adoecendo e acabou chegando a óbito. Então foi isso mais ou menos a história do pai dele no livro. Agora vamos falar da mãe. Bom, a mãe não teve seu nome verdadeiro revelado e ela teve uma aparição muito rápida no livro, até porque logo que ela apareceu, ela morreu em pouquíssimo tempo de um câncer no estômago. Assim que o Brás voltou de Portugal, ele foi morar com a mãe e um tempo depois, como eu disse, ela morreu de um câncer no estômago e muitos nós consideramos, né, muitos leitores aí de senso comum, né, consideram que ela foi um mapa, que o Machado de Assis criou ela como se ela fosse um personagem mapa para Brás, porque assim que ele voltou de Portugal e foi morar com ela morreu de câncer no estômago e ele ficou completamente sem rumo, ficou perdido e ficou mais ou menos umas 2 semanas morando em uma das casas de campo do pai dele. E assim, durante essas 2 semanas, um pouco depois, o pai dele vem para dizer que ele tinha um casamento arranjado para ele e que ele só tinha que decidir se queria ou não. Bom, agora vamos falar do último membro da família, a irmã. Se chamava Sabina, a irmã de Brás, tem uma aparência muito bela, estrutura mediana e cabelo castanho. Ela tem um papel de coadjuvante e se torna no livro por um breve momento a oponente de Brás, já que quando o pai deles falece, o pai da Sabina e do Brás, ele deixa uma herança que eles teriam, né, que lutar pela herança, que eles teriam que dividir. E assim eles acabam virando meio que oponentes ali em uma fase do livro. Porém, essa fase passa assim logo e ela até ajuda ele a tentar encontrar uma noiva. Bom, essa foi a minha análise sobre a família de Brás Cubas. Agora saindo da família e indo para os pares românticos, o primeiro par de Brás era uma mulher chamada Marcela, que era uma prostituta espanhola, e como o Brás fala, aquela mulher me amou por 15 meses e 11 contos de réis. Ela tinha um cabelo preto escuro, tom de pele bem claro, tendo a aparência de ser bem mais velha para ele, já que naquela época tinha apenas 17 anos. Mas todo aquele amor acaba quando acaba também o dinheiro. Seu pai o manda para Portugal. Depois desse acontecimento, Braz encontra ela de novo, mas ele disse, a beleza dela tinha se acabado e a velhice tinha pego. Na minha opinião, ela foi uma personagem que não chega a ser antagonista, mas talvez uma personagem oponente, que é aquela que tenta fazer algo mal ao protagonista, mas não é o causador da maior parte dos erros na vida do personagem. Pois mesmo com ele dando o máximo de si para que aquela relação desse certo, ela não está com ele porque ama, mas sim porque quer o seu dinheiro. Saindo de Marcela e partindo para o segundo par romântico, temos Eugênia, filha de Eusébia, e ele se apaixona por ela quando volta de Portugal por causa da sua mãe. Quando ele está na casa de campo, ele acaba a conhecendo e começam a sair juntos. Ele dá o primeiro beijo dela, só que depois daquele beijo, ele percebe que ela era coxa e diz: por que coxa se bonita? Por que bonita se coxa? Ela tem o papel de ser uma personagem secundária
por não ter muita influência na história e não ser mostrado muito dela. Ela tinha uma aparência muito bela e mais bela que já viu, porém era coxa. Aquele seu terceiro principal amor, Vigília, que tinha cabelo enrolado e pele clara, ela foi o par que seu pai o arrumou pelo pai dela, ser conselheiro Dutra, que era um grande político que o podia ajudar a se tornar um também. No começo, Brás e Vigília não tinham muito a ver um com o outro, e isso causou a perda dela para Lobo Neves, que casou com ela, conseguiu o cargo político e foram embora. Depois de alguns anos, Vigília volta para o Rio de Janeiro e eles se encontram numa festa, que foi quando dançaram uma valsa e perceberam que ainda se gostavam. Então Lobo Neves o convidou para jantar em sua casa. Depois desse dia, eles começaram a se encontrar na casa de Dona Plácida, que era uma empregada de Vigília, e eles fugirem, mas ela não quer. Eles se reencontram de novo depois de muitos anos, só que não acontece nada sério. O seu quarto par romântico, não Loló, foi o mais breve que teve, pois ela era irmã do seu cunhado e ficou noiva dele aos 19 anos. Mas Brás se noiva dela só por não ter mais escolha. E antes que eles se casassem, ela acabou morrendo devido à febre amarela. Ela, diferente de Marcela, que era muito velha para ele, era muito nova para ele, tendo uma pele parda, cabelos cacheados e muito vaidosa. Ela tem o papel de coadjuvante, por ela não ter tanto peso na história e aparecer por um breve período de tempo. E essa foi a minha parte, prof. Eu não consegui assimilar na cabeça porque é muita coisa, então eu escrevi e li aqui agora, oralizei, porque era bastante coisa para falar assim de cabeça, prof. E o meu grupo é o Juan Carlos, o João Vitor e eu. Olá, meu nome é Juan Carlos, eu vou apresentar sobre Brás Cubas. Brás Cubas, ele no começo de sua obra, ele já fala que ele declara aquele livro não aos vermes que comiam suas entranhas. Ou seja, desde o começo ele já tinha um olhar bem pessimista do que de tudo ali. E ele acaba isso vai impactar bastante, principalmente as pessoas daquela época quando liam esse livro. Ele era um protagonista narrador, ou seja, ele narrava sua própria história. E na história, no começo ele acaba falando que ele não é um defunto autor, um autor defunto, mas sim um defunto autor, ou seja, ele não morreu depois de escrever a sua obra, mas ele escreveu depois que faleceu. Ele na história, ele era um filho de um comerciante, de um comerciante bem rico da época, e ele era conhecido como Menino Diabo, o Menino Travesso, pelas pegadinhas que ele fazia. Por exemplo, ele quebrou a cabeça de uma escrava por ela ter negado dar doce de coco para ele. E ele fazia um rapaz chamado Prudêncio de escravo, o escravo chamado Prudêncio de cavalinho, e fazendo que galopasse aí junto com ele por bastante tempo. Ele também tinha um amigo de infância, Quincas Borba, que vai ser muito importante lá na frente, quando for falado mais sobre ele. Aos 17 anos, ele conhece Marcela, que era uma prostituta, que queria praticamente só o dinheiro dele, só que ele diz que ele amou Marcela por 15 meses e 11 contos de réis, que na época era bastante dinheiro, né? E isso prova que ela o amava não por causa dele, mas sim por causa do dinheiro, pelas fortunas, pelas riquezas que ela ganhava.
Depois do pai dele descobrir isso, ele manda o Brás Cubas para morar em Portugal e estudar direito. Mas lá ele era um aluno medíocre, mas mesmo sendo um aluno medíocre, ele consegue o diploma. Ele volta para casa pois sua mãe estava com câncer no estômago e ela acaba falecendo ali. E ele, chateado, se refugia em uma casa de campo e ele começa a refletir. Então seu pai vai lá e dá a opção para ele: ó, eu arrumei um casamento para você com uma moça chamada Virgília. Você casa com ela e consegue se tornar político, que era o sonho do pai dele. Então ele, nesse meio termo, ele acaba conhecendo Eugênia, que era uma moça muito bonita, muito formosa. Só que quando ele começa a conversar com ela, ele acaba dando o primeiro beijo dela, ela fica muito encantada, só que ele percebe que ela era coxa. Então ele fala: por que coxa se bonita? Por que bonita se coxa? E acaba largando ela e deixa ela lá. Depois disso, ele começa a namorar Virgília e ele acaba fazendo sua candidatura para um cargo político que eu não lembro agora. E então ele faz sua candidatura e naquele meio termo ele encontra Marcela de novo. Só que dessa vez ela já estava envelhecida com o tempo e já tinha perdido sua beleza. Então ele com medo de voltar todo aquele sentimento, só que ele deixa. É muito interessante que ela, por ser o primeiro amor dele, ele sempre lembra dela e tem medo de tudo aquilo voltar. Com esse tempo aí, ele percebe que o namoro com Virgília não tá dando certo. Então ele perde sua noiva para Lobo Neves, que casa com Virgília, consegue seu cargo político e vai embora para outra cidade. Cubas, depois de muitos anos mesmo, ele acaba... a Virgília volta para a cidade e Lobo Neves acaba convidando ele para conversar, para jantar em casa. Então ele vê Virgília. Em outra ocasião, em um baile, ele acaba dançando uma valsa com Virgília e percebendo que aquela paixão que eles tinham no começo ainda existia. E nesse momento eles começam o Brás Cubas se torna amante de Virgília. Nisso ele começa a trabalhar no jornal. Ele começa a sair com ela e ele fica na casa de Dona Plácida, que era uma como que eu posso dizer? Era uma ex-empregada de Virgília e que era muito confiável. Então eles confiavam bastante nela. Eles iam nessa casa para fazer o adultério, mas em uma dessas